Estamos de volta com o Cântico dos Cânticos. Cada vez que nós lemos essa palavra, dá mesmo essa vontade de mergulhar ainda mais para essa experiência que Deus nos faz viver a cada instante da nossa alma, desse itinerário que conduz até o coração de Deus. Cada um de nós queremos mesmo conhecer a Deus, saber mais dele. E esse relacionamento de amor entre a alma e o amado vai nos dizendo muitos pontos da nossa vida, daquilo que Deus está nos levando e, sobretudo, a chegarmos lá onde Deus quer que estejamos quando o encontrarmos com Ele. Bom, hoje queremos falar do capítulo 6 de Cântico dos Cânticos, um capítulo que vem logo após o momento em que a alma já fez todo o despojamento, né, essas noites que fazem esse caminho de purificação na alma. E a alma, mais uma vez, agora se encontra enamorada de Deus, e Deus é enamorada da alma. E nesse relacionamento parece Deus cada vez mais enxergar naquela alma, naquele coração, a essência, né? Chamamos isso do eu interior, daquilo que está aí, que é até difícil de descrever o eu interior, porque estamos tão revestidos deste eu externo, com a sua personalidade, a sua modo de falar, aquilo que nós conhecemos de nós mesmos e conhecemos dos outros, que somente a graça da contemplação pode nos levar a descobrirmos algo de nós, dentro de nós, que talvez não consigamos expressar, mas ali está um pouco daquela fagulha do amor, da presença de Deus. O capítulo 6 começa com um coro, isso quer dizer as vozes externas vão dizendo assim: onde anda o teu amado, ó mais bela das mulheres? Aonde foi o teu amado? Iremos buscá-lo contigo. A alma já passou por tantos processos e logo vem aquela voz externa, que a gente pode pensar que também é uma voz externa no sentido de que está dentro de nós, mas não faz parte daquela interioridade da qual Deus nos chama. Já viu aqueles diálogos? Às vezes a gente sente que tem uma voz interior que nos leva a contemplar Deus. E tem uma voz interior que mais quer uma vida tranquila, uma vida mais fácil justamente, uma vida mais do prazer carnal, do momento imediatista. E tem aquela mais interior. Diria que o coro ele é como essa voz externa que sempre quer que este homem velho volte, que aquelas velhas escolhas possam brotar, mas quando a alma está num caminho avançado, sempre a ação do mal, que vem como essa voz interior, muitas vezes como uma tentação, ela é sempre mais sutil. E aqui só se faz algumas perguntas. As perguntas foram muitas vezes usadas por Jesus para que a gente possa aprofundar, é um jeito dinâmico de podermos aprofundar. Mas às vezes tem algumas perguntas que querem nos levar justamente para o caminho inverso. São perguntas que não levam ao conhecimento de Deus. A gente já percebeu que muitas vezes a gente coloca pergunta, coloca interrogações no nosso caminho espiritual que não nos levam a Deus. Estas perguntas podem ser que estão indo em divergência esse caminho. Este momento o coro está perguntando sobre aonde está o amado, porque quando você passa pelas noites, você tem aquele velho risco, mas cadê Deus? Alguém te perguntar, mas você tem sofrido tanto? Imagine isso nas grandes almas, como São Padre Pio, Santa Faustina, na enfermaria, sendo mal cuidada, sem ter atenção, muitas vezes esqueciam de lavar, de arrumar, de abrir a janela para ela, enquanto faziam para as outras. E alguém pode perguntar, ou até mesmo Santa Faustina dentro dela, cadê o teu amado que cuida de você? Aquele que você diz que ama, cadê ele? Por que ele te permite viver assim? Padre Pio, por que tanta humilhação? Por que tantas situações na sua vida? Cadê o teu amado? Essas perguntas sempre voltam na nossa história. Cadê ele? Aonde ele estava? Né? O que aconteceu? Foi uma pergunta
justamente colocada também lá quando Papa Bento XVI vai visitar o campo de concentração na Polônia. Aonde está Deus? Aonde você está? E aí ainda essa voz, vamos buscá-lo. E aqui tem uma sutileza, porque a alma passou a buscar a Deus constantemente e Deus tem colocado dentro da alma, tem explanado para ela de que era preciso muito mais do que buscar uma espera. Nós vimos que ela se encontra diante das noites que passou enferma de amor. Essa enfermidade dá a ela uma passividade muitas vezes não escolhida. Às vezes a passividade entra na nossa vida no sentido de que a gente não consegue fazer algumas coisas, não porque nós desejamos ou procuramos, mas porque ela foi trazida pela providência de Deus. Quantas vezes a providência de Deus traz coisas que nos paralisam? Aí está alguma coisa que está nos sugerindo a refletir. Acho que nós temos uma boa ideia com a pandemia que estamos passando. Aí está algo que está nos fazendo refletir e nós podemos perder o tempo, nós queremos correr atrás de algo. Mas Deus está te chamando a um amor maior, a algo que talvez está sutil. Talvez neste tempo de pandemia, por exemplo, podemos perceber o valor de coisas que eram normais para nós. Perceber o extraordinário que está ali atrás. Mas se a alma se agitar, começar a procurar outras coisas, se enfiar em um monte de filmes, de um monte de coisas que se perdem, ocupar o seu tempo com várias outras coisas que não são um encontro com o eterno, essa alma vai perder a oportunidade. Ela vai seguir essa voz. Cadê o teu amado? Te deixou sem comunhão, não pode ir na igreja, você quer confessar e não tem como ir. Cadê ele? Por que ele permitiu tudo isso? E aí você se agita, quer buscar Deus de outras formas, de outros meios, mas calma. A ferida que nasce nesses momentos, ela podem ser um canal de encontro. Isso tem que ficar muito claro para você, que as feridas que muitas vezes nascem no nosso caminho, principalmente aquelas que não foram decorrentes das nossas escolhas do pecado, mas até, às vezes, até mesmo essas, podem trazer a você um aprofundamento com Deus. Mas não volta ao antigo, vai ao novo, a novidade, a graça, a inspiração de Deus. E aí a alma responde de uma forma muito bonita, ela diz assim: meu amado desceu ao seu jardim, aos terrenos perfumados, foi pastorear nos jardins e colher açucenas. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, o pastor das açucenas. O amado agora desceu aos jardins e é uma expressão um pouco estranha, né? Ele saiu para pastorear açucenas. Afinal de contas, o que é açucenas? Talvez você conheça, você sabe do que se trata, mas açucenas são flores. E aí mais estranho vai ficando, né? Deus sai para pastorear flores. Bom, essas flores são conhecidas, né, por nós como uma espécie de lírio, e elas têm justamente esse significado, o significado de pureza. Deus sai para pastorear essas flores, essas almas puras. Ele vai cuidar das almas puras. Ele é o pastor dessas almas puras. E a palavra pura é muito interessante, porque a palavra de Deus também nos diz que os puros de coração verão a Deus. Quando nós começamos a ver Deus, significa que passamos a tê-lo como pastor. Porque podemos ver, podemos ouvir a sua voz.
Esse cântico dos cânticos, esse caminho que nós estamos fazendo, ele quer justamente isso, quer fazer você escutar essa voz, sentir esse pastor, ver a sua presença de tal forma que ele possa pastorear a tua alma, pastorear a tua vida. Aqui a palavra então faz esse convite, uma tradução dessas assuncenas para o nosso português dá uma outra palavra, que é um nome, chama Susana. Susana pode também nos dizer algo com uma outra história, que está lá em Daniel, lá no capítulo 13 de Daniel, a história de Susana. E Susana estava onde? Quando se fala nesse capítulo 13 aqui, Susana estava no jardim. Ela estava no jardim e nós vamos ver como Deus pastoreia e cuida das almas no seu jardim. Deus ama encontrar-se com as almas no jardim. Você deve saber, quando entra aí no castelo interior, nesse jardim interior da alma. Então vamos ler aqui no capítulo 13, vai dizer assim: havia um homem que morava na Babilônia, chamado Joaquim. Ele havia desposado uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, muito bela e temente a Deus. Seus pais também eram justos e haviam educado a filha na lei de Moisés. Entende? Essa alma, ela tem um pai, uma mãe que educaram ela na lei. Meus caros, quanto isso é importante. Você que está me acompanhando, que é pai, que é mãe, você que ainda será um pai, uma mãe, saiba, isso é fundamental e nós estamos perdendo isso. A capacidade de educar os nossos filhos na lei, na sabedoria de Deus. A gente fica sempre esperando algo fora. Educamos de forma externa, né? Essa educação externa, como é hoje, você vai para a faculdade, vai para o colégio, alguém te dá. Às vezes a gente leva para a catequese, esperamos que lá encontre um bom catequista para dar também uma boa catequese. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos em casa. Precisa os nossos filhos ver que esse sabor da palavra, sabor da presença é parte de nós. E quando isso muitas vezes não acontece, a gente se decepciona, porque quando nós estamos lá com um pouco mais de experiência, diria assim, com nossos 60, 70 anos, vamos falar intensamente de Deus, mas parece que os filhos já não se interessam tanto. Isso não quero tirar que também tem muitos méritos daqueles que fizeram isso a vida toda, mas talvez os filhos não corresponderam. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ensinar os nossos filhos a lei, a sabedoria de Deus. Seus pais, diz a palavra, também eram justos e haviam educado a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um jardim em sua casa. A ele corriam os judeus, porque era o mais ilustre deles todos. Naquele ano havia sido designado como juiz 2 anciões do povo, a respeito do qual quis o Senhor falar. A iniquidade saiu da Babilônia, dos anciões que só aparentemente guiavam o povo. Esses 2 frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão a julgar vinham a eles. E acontecia que, ao retirar-se o povo pelo meio-dia, Susana costumava entrar para um passeio no jardim do seu esposo. Quando era meio-dia, ou seja, quando o sol estava a plena luz, mais forte, mais intenso, ela saía então para o seu jardim para passear. Os 2 anciões que observavam diariamente enquanto ela entrava e passeava começaram a desejá-la e perverteram assim a sua mente e desviaram os seus próprios olhos, de modo que não olharem para o céu e a não se lembrarem dos seus justos julgamentos. É lógico que aqui tem uma sutileza daqueles que agem mal e isso pode entrar na nossa vida. Nós estamos falando aqui de dois anciões que por muito tempo viveram na lei. Julgam as pessoas a partir da lei, conhecem a lei. Só que eles deixaram de olhar para o céu.
Quando a gente deixa de olhar para o eterno, para as coisas do céu, para aquilo que realmente é importante, nós acabamos desviando o nosso olhar para outras coisas. Como eu disse, o tempo de pandemia é para olhar para Deus, aprofundar, refletir. Nós vamos deixando de olhar para o céu e vamos indo para outra direção. E isso começa a complicar a história então da alma. Então diz assim ainda a palavra: ambos ardiam de paixão por causa dela, mas não comunicavam um ao outro o seu tormento. Desculpa até, de certa forma, entrar um pouquinho em outra coisa, porque a palavra de Deus ela é fenomenal. É o seguinte, quando nós sofremos tentações, quando nós desviamos o nosso olhar, uma das formas que mais é eficaz contra o mal é quando nós começamos a comunicar aquilo que está errado. Nós podemos comunicar uma dificuldade para aquela pessoa que nos acompanha, um amigo, uma amiga, mas alguém realmente que te leve para Deus, alguém que leve para um padre, para um orientador espiritual, e se você não tem, procure um diretor espiritual, orientador espiritual, são essas pessoas que podem te ajudar muito. É um grande ministério dentro da igreja, precisamos cada vez mais conhecer sobre isso. Ou até mesmo, na impossibilidade de tudo isso, precisamos procurar um confessor. E se nesse tempo de pandemia ainda não é possível procurar nenhum diretor, nem um confessor, procure realmente uma pessoa que você possa ligar, conversar, porque a maioria das tentações vão embora simplesmente pelo fato de nós comunicarmos. Eles não comunicavam uns aos outros, não comunicava para expressar a tentação. Provavelmente, quando aquele outro, percebendo aquela mesma tentação, aconselhasse um e o outro por diante, os dois tomariam uma resolução de mudança. Como nós comunicamos, há dentro de nós já uma disposição para mudar. Enfim, não fizeram isso e ardiam então dessa paixão. Sentiam vergonha de revelar sua própria paixão. E aqui é o ponto-chave. Vergonha. Essa bendita vergonha é um dos maiores obstáculos que nós temos para não comunicar, para não fazer essas comunicações. Na verdade, não diria nem vergonha, diria o pecado do orgulho, porque destrói dentro de nós justamente aquela dimensão da nossa imagem. Mostra a nossa fragilidade de se apaixonar ou de se interessar, no caso aqui, por uma pessoa que não podemos, porque é uma pessoa casada, comprometida. Mas nessas sutilezas de falta de comunicação, de orgulho, o mal entra, porque o mal entra com coisas pequenas, sempre pequenas, principalmente com as almas que estão mais adiantadas no caminho espiritual. As almas que estão já há mais tempo neste caminho, significa que elas vão ter, muitas vezes, a tentação de forma sutil e precisam estar atentas a essas intervenções do mal. Eles sentiam vergonha de revelar a própria paixão, e isto é o fato de quererem deitar-se com ela, mas diariamente se escondiam com avidez, procurando vê-la. Certa feita disseram um ao outro: vamos para casa, pois é hora do almoço. De fato, saindo, separaram-se, mas tendo ambos voltado, encontraram-se no mesmo lugar e, perguntando um ao outro o motivo, confessaram a própria paixão. Então, de comum acordo, combinaram o momento em que podiam surpreendê-la sozinho. Olha aqui, não comunicaram antes, não falaram um aos outros, no momento em que a tentação era ainda algo crescente. Agora, quando ela chegou no ápice, quando estavam no ápice de cometerem um certo delito, se comunicaram, em vez de saírem, de avançarem, para que possam deixar de lado essa tentação, entrarem como um acordo para com o mal. A consequência disso, meus caros, é os fatos seguintes. E sucedeu que, enquanto esperavam um dia favorável, ela entrou, como fizera nos dias anteriores, e acompanhada apenas de 2 meninas.
e pensou em tomar banho no jardim porque fazia calor. Não havia ninguém ali, exceto os 2 anciões que escondiam-se e espreitavam. Ela disse então às meninas: trazei-me o óleo e bálsamo, e fechai a porta do jardim, porque vou banhar-me. Elas fizeram como lhe fora dito, fecharam cuidadosamente as portas do jardim e saíram por uma porta lateral, a fim de buscar o que lhe fora ordenado, e não perceberam a presença dos anciões que se achavam escondidos. Apenas saíram as meninas, levantaram-se os 2 e correram para ela, dizendo: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê, e nós te desejamos. Por isso, consente a deitar-te conosco. Se recusares, testemunharemos contra ti que o moço esteve contigo, e que foi por isso que afastastes de ti as meninas. Susana gemeu, dizendo: estou cercada para todos os lados. Se fizer isso, aguarda minha morte. Se não o fizer, não escaparei de vossas mãos. Mas é melhor para mim cair inocente em vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Gritou então Susana em alta voz, mas os 2 anciões também gritaram contra ela. Enquanto um deles corria para abrir as portas do jardim, ao ouvirem a gritaria do jardim, os familiares se precipitaram pela porta lateral para ver o que acontecera com ela. Quando, porém, os anciões deram a sua visão dos fatos, os empregados sentiram profundamente envergonhado, porque jamais se dissera algo semelhante a respeito de Susana. Que enrascada, né? Que essa mulher entrou e ela declara justamente isso, que ela não vê saída. E muitas vezes a alma não tem saídas, não consegue encontrar uma resposta que não seja uma forma de sofrimento. Se ela se deitasse com aqueles homens, ela sofreria terrivelmente por aquele abuso. Se ela não se entregasse àqueles homens, provavelmente sofreria a morte, porque eles iam inventar uma história para ela. Mas antes diz ela: é melhor para mim cair inocente em vossas mãos do que pecar diante do Senhor. O que acontece com essa alma? Quando nós tomamos a disposição para o martírio, e o martírio aqui dela é um martírio físico, mas nós temos o martírio das nossas estruturas de orgulho, das nossas imagens. Quando nós tomamos a disposição do martírio, é porque nós estamos vendo Deus, estamos dispostos à consequência daqueles julgamentos, daquelas falsas acusações por Deus. E às vezes isso acontece na alma e Deus permite, em meio ao trabalho, em meio a questões familiares. Quantas almas boas sofrem no meio familiar injustamente, sem poder se defender, porque muitas das artimanhas do mal é nos acusar com percepções. E isso é uma história à parte, mas o mal age muito aí, através de percepções que não são verdades, mas parecem, têm cheiro, têm forma de verdade, mas não são. Não são verdades, são apenas eu percebi, eu vi naquele movimento seu, naquela fala tua, isso. Muitas vezes as almas puras são purificadas por aí, só que elas têm que preferir o martírio do que justamente cair nas mãos daquele jogo que quer destruir, que quer matar e quer usurpar de nós aquela pureza, aquela sensibilidade interior a Deus. Assim Deus sai para pastorear essas almas. E nós vamos ver, seguindo o capítulo, que ela é levada a julgamento, é condenada, quando então aparece o profeta Daniel e coloca esses homens, cada um de um lado, fazem eles falarem sobre detalhes do que estava acontecendo, onde estavam escondidos, e eles percebem, acabam caindo em contradição um com o outro e depois acabam sendo condenados por aquilo que fizeram. Deus sai para pastorear as almas. E aqui esta alma, em Cântico dos Cânticos, ela quer
não só ter a presença de Deus, mas ela quer partilhar essa experiência. Ele sabe do cuidado. Ela sabe deste cuidado de Deus para com as almas puras e ela fica feliz. Ela fica maravilhada por saber que Deus pode deixá-la de certo modo para encontrar com outras almas. E ela faz essa expressão maravilhosa. Meu amado é meu e eu sou do meu amado. Por onde ele anda, o que ele faz, ele sempre está a cuidar de outras almas. Mas essa certeza da unidade me traz a serenidade. Encontramos, então, em Deus essa serenidade. Deixamos que o nosso caminho, que possa ser mesmo resplandecente esta presença. Porque passamos agora a ver Deus em todas as coisas. Porque o Senhor se dignou a pastorear a nós e a todas as outras almas que precisam dele. Então, fechamos esse pequeno pedaço de Cântico dos Cânticos e vamos então, na próxima oportunidade, falar um pouquinho mais desse desfecho da alma. Quero pedir a Deus a bênção sobre você, sobre este caminho que nós estamos fazendo. Abençoai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.